O Bolsonaro tem dado sinais, praticamente confessado, que ele morre de medo de ser preso. Que esse é o único objetivo dele com o pleito que está em voga, que é simplesmente escapar da prisão. Porque ele deu uma declaração para jornalistas brasileiros na saída de um evento em Orlando que demonstra isso, fazendo alusão ao que aconteceu com a ex-presidente boliviana, a Jeanine Áñez, que foi presa agora por fomentar um golpe de Estado. E aí o Bolsonaro começou a atacar o Alexandre de Moraes, chamou ele de psicopata, mostrando o total desespero dele. Só que eu quero saber a sua opinião, sempre importante para o canal. Você acha que o Bolsonaro ele teme ser preso mesmo? Ou o Bolsonaro só está usando isso como retórica política? Ele sabe que a prisão é inevitável? Deixe o seu like e também envie um superchat clicando no botão de valeu aí embaixo. E a presidente boliviana, a ex-presidente boliviana, ela foi presa agora por ter fomentado um golpe de Estado em 2019. E o Bolsonaro, após sair ali de um encontro que ele teve em Orlando, na viagem que ele teve para os Estados Unidos, uma viagem simplesmente ridícula, a ponto de ele ter pedido ajuda ao Joe Biden para derrotar o Lula, mostrando todo o seu fracasso e como ele jogou a toalha, já fiz vídeo, o link tá aqui no card, ele vem e dá uma dessa. E essa fala do Bolsonaro atacando Alexandre de Moraes, chamando Luiz Roberto Barroso de mau caráter, fez com que os aliados do Bolsonaro batessem assim na testa e falassem: não acredito que esse imbecil falou esse negócio. Porque a viagem estava supostamente indo tudo bem. Para o Bolsonaro conseguiu a foto que ele tanto queria, aí depois vazou essa informação que ele se humilhou para o Joe Biden pedindo ajuda para derrotar o Lula, mas essa fala do Bolsonaro foi simplesmente desastrosa, porque o Centrão, os aliados do Bolsonaro, já estão cansados desses ataques que o Bolsonaro faz ao STF e TSE. Isso não traduz em votos. E o Bolsonaro tá perdendo no primeiro turno. Inclusive a própria campanha do PT, segundo informações do Lauro Jardim, jornalista do Globo, já admite internamente vitória no primeiro turno. E a campanha do Bolsonaro sabe disso também, porque as pesquisas internas eles também possuem, e o Bolsonaro tá totalmente desinteressado em continuar no pleito. Só que eu quero saber por que você não tem interesse em se inscrever no canal, então se inscreva logo. Na saída, pessoal, desse encontro em Orlando, o Bolsonaro falou o seguinte sobre a Jeanine Áñez, mostrando ali uma certa preocupação que ele próprio tem com a sua situação. Ele falou o seguinte: a turma dela perdeu, no caso perdeu o pleito, da Jeanine Áñez. Voltou a turma do Evo Morales. O que aconteceu um ano atrás? Ela foi presa preventivamente e agora foi confirmado 10 anos de cadeia para ela. Qual a acusação? Atos antidemocráticos. Alguém faz alguma correlação com Alexandre de Moraes e os inquéritos por atos antidemocráticos? Ou seja, é uma ameaça para mim quando deixar o governo? Ele tá morrendo de medo. Ele tá morrendo de medo de ser preso, ter que lutar jiu-jitsu no banheiro da prisão, e ele tá assim, batendo dentadura, chorando nos banheiros do Palácio da Alvorada, e aí tá tão desesperado que ele chorou na frente de ministros. Quando ele foi demitir o Bento Albuquerque, ele chorou na frente do ministro da Minas e Energia. Ridículo, também tem vídeo, o link tá aqui no card. Mas isso, pessoal, mostra o total desespero do Bolsonaro com o Alexandre de Moraes, porque ele sabe que ele será preso. E ele já deu várias declarações ao longo da última semana também nessa linha, e você precisa dar declarações de apoio ao canal se inscrevendo imediatamente, porque esses atos antidemocráticos que foram feitos são muito parecidos que acontecem aqui no Brasil. Porque o Alexandre de Moraes ele tem investigado as chamadas milícias virtuais que auxiliam o Bolsonaro nessa trajetória política desde 2018. Só que essas milícias virtuais, elas não são simplesmente utilização de liberdade de expressão das redes sociais para manifestar a sua expressão. Não é isso. É muito diferente. Porque existe toda uma estrutura muito coordenada, orquestrada, organizada e financiada também para que esses ataques ocorram. Inclusive, possivelmente com o apoio do exterior. E quando eu falo apoio exterior, eu estou falando do apoio estatal do exterior. Não estou falando de apoio de nações, mas empresas do exterior contratadas por essas pessoas para poderem fazer os disparos em massa. Porque o que acontece? Quando você começa a ter um disparo em massa, um perito, consegue rastrear de onde veio esse ataque, de onde partiu essa informação. Quanto mais próximo do país, podemos colocar assim, mais interno forem esses disparos, mais fácil fica para rastrear. Só que existem alguns países que eles possuem uma certa dificuldade e alguns bloqueios. É como se fossem invisíveis, e aí fica mais difícil a investigação. República Tcheca, por exemplo, tem isso, alguns países da Europa também possuem isso, e também do Oriente Médio. Tanto é que, se você tentar colocar algum filme
que está passando no cinema aqui na nossa plataforma, imediatamente isso vai ser derrubado. Só que existe aquele site Mais 18, aquele que começa com X, que se você entrar lá e procurar alguns vídeos, não vídeos mais 18, mas filmes mesmo, você vai encontrar filmes completos ali, porque o servidor daquele site fica na República Tcheca, e aí fica muito mais difícil você derrubar. E é por isso que desde o final do ano passado, eu já tenho levantado algumas questões sobre a participação do Eduardo Bananinha lá na Expo Dubai. O que o Bananinha foi fazer na Expo Dubai? Eu tenho aqui a minha dúvida, tenho a minha hipótese que ele foi justamente atrás de softwares de empresas para fazer disparos em massa. Então não é liberdade de expressão, é um ataque muito orquestrado, muito financiado e bastante coordenado. Se você quer entender melhor como funciona toda essa operação potencialmente criminosa, o link está aqui no card, é um vídeo que você vai entender até a participação do Carluccio. E para entender mais, claro, se inscreva no canal. E o Bolsonaro, ele sabe que ele será preso. E o filho dele também pode ir preso. Porque diferentemente do Donald Trump, pessoal, que sonegou dinheiro nos Estados Unidos, o que é gravíssimo, o Bolsonaro tem processos anteriores ao mandato, inclusive aquele da Maria do Rosário, que depois que ele assumiu a presidência da República, esses processos eles estão em suspensão, mas ele tem crimes após o mandato, durante o mandato, perdão. Quando o Fernando Francischini foi cassado, depois teve a liminar do caso e foi derrubada pelo próprio STF, o Bolsonaro falou, não, o que ele disse eu também falei, vai caçar meu registro, deu um chilique absurdo, eu já fiz vídeo, o link tá aqui no card. Ou seja, ele é um réu confesso, porque ele sabe que tudo que ele fez foram às claras. Todos os ataques antidemocráticos, todos os ataques às instituições, tudo isso configura também crime. Porque uma coisa é você, eu, até eu tenho um canal aqui, tudo bem, mas um civil falar sobre o pleito. Outra coisa é uma entidade da República, como Bolsonaro, atacar as próprias instituições sem provas. E é isso que o Bolsonaro faz. Só que ele só pode fazer isso, pessoal, como eu tenho falado pra vocês já há um bom tempo aqui no canal. O Bolsonaro ele tá num caminho sem volta. Ele precisa fazer esse discurso para fomentar o gado bolsonarista. Porque sem o gado, lá os 30%, ele não vai conseguir ter a narrativa que ele é um perseguido político. Como ele falou nesse discurso na saída lá do evento em Orlando. O Alexandre de Moraes é um psicopata, ele tá tentando me perseguir. É isso que ele tá falando. Vão tentar me prender porque eu sou um perseguido político. Então ele vai ter que continuar com esse discurso. É um discurso que o leva ainda mais fundo na cadeia. Só que se ele abandonar esse discurso, ele perde a militância. E é só isso que ele tem. Ele não tem propostas, ele não tem nada, o Centrão está desesperado, não desesperado, né? Já praticamente jogou a toalha e deu o prazo para que o Bolsonaro reverta tudo isso até o final do mês de junho. O Bolsonaro tem 4 meses, tem mais 2 semanas, né, praticamente, para tentar colocar alguma coisa em prática, arrumando o cabelinho, a tempo de tentar reverter a rejeição dele por faltando 4 meses. Só que quem ficou 30 anos como parlamentar, 4 anos como presidente, não fez nada, não vai fazer agora. Ele só vai continuar com esses ataques e Bolsonaro será preso. E cada vez mais ele fala, eu já estou preso no Palácio da Alvorada, já estou com uma tornozeleira eletrônica. Ele confessa abertamente. O bom do Bolsonaro, né, pessoal, que ele facilita as investigações. Ele publicamente revela que ele é um réu confesso e revela todos os medos dele. É o desespero, a sandice e também a vontade, né, de não ter que lutar jiu-jitsu no banheiro da prisão.